Olá pessoal, tudo bem? Uma gangue russa com dupla personalidade. Eu sou o Renato Buiu da Violink e esse aqui é o CT Cybersecurity. Todos os sábados às 9 da manhã aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo que os vários programas do pessoal do CT Hubs produz. Bom, eu falo bastante aqui no programa sobre a ação, né, dessas gangues de cibersegurança, essas gangues virtuais que assolam o mundo aí da TI e até a TI pessoal, né, nossas casas, etc., no e-mail pessoal, buscando o tempo todo extorquir as vítimas e conseguir dinheiro através de usos fraudulentos aí da tecnologia da informação. Tem uma situação importante que é assim, às vezes a vítima são empresas e às vezes são até governos, então existem diferentes tipos de cenários aí de agentes maliciosos mal intencionados. Tem um caso interessante que apareceu essa semana de uma ação do FBI que eles acabaram indiciando, né, alguns criminosos que estavam jogando em duas posições diferentes. Então eles estavam jogando não só como uma gangue com tentativa de extorquir pessoas físicas, né, para ganhos pessoais, como também agindo em nome de um governo, então um agente estatal. É um pouco raro a gente ter esse tipo de situação, mas apareceu e é bem interessante. Aí a notícia eu vou comentar com vocês. Então, como sempre, né, a gente deixa na descrição do vídeo os links para quem quiser ler com mais calma, com os detalhes, né? É um artigo, na verdade, que foi publicado na Ars Technica, site muito bom de TI, né? Sempre comento aqui desse site aqui no programa. E a notícia que eles publicaram é dessa gangue que eles usam, eles se identificam como Dana Bolt. Então, essa gangue, que é uma gangue russa, a notícia diz que 16 russos receberam agora um indiciamento da justiça americana, porque eles estão alegadamente relacionados com botnets usados tanto em ataques privados, então tentativas de extorsão aí de dinheiro de empresa, né, através de ransomware, esse tipo de coisa, e também espionagem, que tem cara de ação estatal. Então, aqui é um caso bem interessante de uma gangue jogando em duas posições diferentes aí. E aí eles mencionam que são dentro do ecossistema de hackers, né, na Rússia, provavelmente mais do que em outros lugares do mundo, eles sempre têm essa mistura, esse limite vago entre o crime cibernético, as ações de espionagem e as ações de influência de cyberespionagem por conta de um Estado, no caso a Federação Russa, né? Então agora esses 16, né, o Departamento de Justiça americano agora colocou 16 pessoas relacionados com ações criminosas, então eles estão colocando como criminosas essas pessoas dentro de uma ação de malware que tá relacionado com essa botnet chamada Danabolt. Ela infectou aproximadamente 300 mil máquinas, computadores no mundo inteiro. Então, realmente é gigante o tamanho, a extensão dos danos que esse tipo de software pode causar, né, de ação criminosa. Então, eles utilizaram um termo até bastante intenso para o tipo de texto legal, geralmente não tem esse tipo de coisa, mas eles colocaram então como uma ação baseada na Rússia, em que os suspeitos, né, os dois principais suspeitos, eles vivem numa cidade russa, Novosibirsk. Então, os outros cinco, né, estão sendo foram nomeados nessa ação. E outros 9 estão sendo indiciados mais através de seus apelidos. Então, aqueles apelidos, os tags que os hackers costumam usar, não o nome de pessoa física, né? Mas 7, então, já são pessoas conhecidas, né? Então, eles conseguiram, inclusive, é, fazer a invasão de infraestrutura de servidores, etc., utilizados para essa gangue, inclusive nos Estados Unidos, no mundo inteiro, mas inclusive nos Estados Unidos. Então, o que é interessante é isso. O caso não é um caso muito comum, mas nesse caso eles conseguiram mostrar que existe dois malware. Então, tem um malware principal que é o Danabot e tem um segundo que é uma variante que é utilizada para espionagem especificamente contra alvos militares, alvos governamentais e alvos
de organizações não governamentais. Então, alvos aí de geralmente direitos humanos, esse tipo de operação, né? Então a gente já conversou aqui bastante no programa sobre casos de ações contra jornalistas, contra ativistas de direitos humanos. Então aqui é um caso que também encaixa nesse tipo de ação criminosa, né? Então, o artigo prossegue, né, mencionando que desde 2018 existe ação registrada aí desse Denabot, que é um malware incrivelmente invasivo. Então, ele realmente contamina muito os computadores que são infectados. E aí ele foi originalmente projetado como um trojan, né, como um cavalo de Troia, para explorar dados bancários, então para tentar invadir as contas de bancos aí dos donos dos PCs. Então, bem interessante isso, até fazendo roubo de informações de cartão de crédito e de cybermoedas, né, bitcoins. Então, é interessante que eles começaram por aí. Depois disso, eles venderam como um serviço de afiliados, né, em que é aquele malware como serviço, com valores como 3 mil dólares a 4 mil dólares por mês para os afiliados, para os outros criminosos poderem abusar aí desse software. É, mas aí eles perceberam que daria para utilizar isso numa operação muito maior, numa operação muito mais larga, incluindo casos de ransomware, então de criptografar e exigir extorsão de recuperação dos dados através de pagamento de Bitcoin. Entre os países que são afetados, então tem vítimas em Ucrânia, Polônia, Itália, Alemanha, Áustria e Austrália, além dos Estados Unidos e Canadá. Então realmente é bem grande a ação deles. Aí, eu não vou entrar em todos os detalhes do artigo, né, mas basicamente está dizendo como é que são as ações do grupo e o que agora se espera das ações é, da Justiça dos Estados Unidos contra eles, mas tem um segundo artigo que eu achei interessante, que é da empresa CloudStrike, também é um gigante de cibersegurança, né, faz ferramentas de cibersegurança aí para as áreas de TI, e aí ele explica os detalhes de como que foi a colaboração da CrowdStrike para descobrir, para entender como que é a operação dessa gangue e para fazer que as operações fossem interrompidas. Então, dentro da CrowdStrike, o Danabot era chamado por Scully Spider, era o nome que eles deram para ele, apelido, né, que eles deram para esse bot internamente. E aqui eles explicam como que eles conseguiram mapear e impedir a ação desses criminosos aqui, é, utilizando a rede dentro dos Estados Unidos, né? Então é interessante que eles explicam como é que é a exposição, né, como é que é o primeiro vetor de ataque, né, que é um pacote NPM, muito utilizado de Node, né, uma linguagem que se utiliza muito hoje em dia, e eles mostram como que eles chegaram à conclusão que tinha a parte de espionagem também, além da questão de exploração, de extorsão para pessoas físicas e empresas, como é que eles perceberam que tinha algumas ações que levavam à conclusão que também estava sendo usado para espionagem, também sendo utilizado para ação estatal aqui. E é muito interessante que um ponto que o artigo da CrowdStrike eles detalham é que esses criminosos eles não pararam no tempo não, então eles estão evoluindo o sistema deles e o software deles e as suas próprias operações, né, para conseguir cada vez invadirem mais e terem maior retorno financeiro, além de ter provavelmente aí compensações pelo Estado russo para suas operações de espionagem. Então, um caso bem interessante, não é muito comum, né, a gente ter esse tipo de operação, pelo menos não fica público, mas é uma gangue virtual, trabalhando tanto para extorquir pessoas físicas e empresas, quanto para conseguir fazer espionagem para o governo russo, realmente é um caso bem interessante dentro das notícias de cibersegurança dessa semana. Bom, esse era o tema de hoje, espero que tenham gostado, fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.